13º salário começa a ser pago amanhã e vai injetar 291 bilhões de reais na economia. E você vai ver também. O dinheiro ainda não caiu na conta, mas muitos brasileiros já têm planos para gastar o 13º salário. Tem muita coisa que a gente pensa em comprar, né? Nenhum pé de meia, só pagar as contas e agradecer a Deus. Lula diz que para haver desoneração na folha de pagamento das empresas, o trabalhador também precisa ganhar uma contrapartida. Israel e Hamas negociam nova prorrogação do acordo de cessar-fogo no Oriente Médio. E hoje é dia de decisão no Campeonato Brasileiro. Os 4 times favoritos ao título entram em campo nesta noite. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. São 18h33 pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. Olha só, começa amanhã o pagamento do 13º salário. Esse dinheiro extra, tão esperado, vai injetar 291 bilhões de reais na economia do país. Mais de 87 milhões de trabalhadores serão beneficiados. E você que nos assiste já sabe quanto vai receber? Entenda agora como é feito o cálculo com a repórter Maria Clara Leite. E chegou o momento tão esperado por muitos brasileiros, o pagamento do 13º salário. Normalmente é dividido em 2 parcelas. A primeira paga neste dia 30 e a segunda no dia 20 de dezembro. O valor total a ser recebido, somando os 2 pagamentos, equivale ao salário de um mês. Isso se o trabalhador tiver mantido o vínculo com a empresa durante um ano completo. Se for menos tempo, ele vai receber o valor equivalente ao tempo trabalhado. Isso a partir da data da contratação. Nesse caso, é preciso dividir o valor do salário por 12 e multiplicar o resultado pelos meses trabalhados. A base de cálculo do 13º é o salário bruto sem descontos. A primeira parcela, que será recebida neste dia 30, vem completa. Só que a segunda vem com contribuição previdenciária e imposto de renda descontados. Por isso o valor é menor. Quem tem direito ao 13º são os trabalhadores formais com carteira assinada, além dos servidores públicos, aposentados e pensionistas. No caso de afastamento por acidente de trabalho, a Justiça Trabalhista entende que o pagamento deve ser feito de forma integral, devendo o empregador completar a quantia paga pela Previdência Social. As trabalhadoras afastadas por licença maternidade também têm direito ao 13º total. Trabalhadores temporários também estão assegurados pela lei e têm direito ao 13º salário calculado de forma proporcional ao período trabalhado. E muita gente já tem planos aí para esse dinheiro extra, né? Mas eu deixo aqui opiniões de especialistas em educação financeira para um melhor uso desse valor. Se o trabalhador estiver endividado, é importante quitar ou abater a dívida com esse dinheiro, para se livrar daqueles juros que fazem esse montante crescer a cada dia. E, se possível, também é recomendável investir parte desse valor e assim poupar para uma situação de emergência. É isso aí, pagar contas atrasadas, comprar presentes ou então guardar dinheiro, como disse aí a Maria Clara. Muito antes de cair na conta, o brasileiro já faz os planos para o 13º. E nós fomos às ruas ouvir algumas pessoas. Acompanhe. Tem muita coisa que a gente pensa em comprar, né? Gastar em viagem de final de ano, né? Pagar as contas de final de ano, que sempre tem PVA, IPTU, essas coisas. Durante o ano a gente acaba pegando algumas dívidas, né? E nada melhor do que pagar, né? Colocar em dia, né, as dívidas. Nenhum pé de meia, só pagar as contas e agradecer a Deus.
mais nada. E o trabalhador esperou o ano todo para receber esse dinheiro. Então, é importante gastar com responsabilidade. Por isso, nós vamos conversar agora com o diretor de atendimento e orientação do PROCON, o Rodrigo Tritapep. Ele vai dar algumas dicas importantes. Boa noite, Rodrigo. Seja muito bem-vindo ao Jornal das 18h30 mais uma vez. Boa noite, Kleber. Muito obrigado novamente pelo convite. É um prazer muito grande. Olha, o PROCON, tem se preocupado muito em promover campanhas de educação financeira junto aos consumidores. E dinheiro na mão, como a gente sabe, é uma tentação. Então, quais são as dicas que você dá para as pessoas que nos assistem? Claro, a primeira coisa, antes de adquirir um produto ou um serviço, a pessoa ter certeza que ela precisa, que aquilo não é uma troca emocional, por exemplo, então o objetivo de ter e a necessidade. Depois, ver se aquilo vai caber no bolso. Nós somos muito tentados e assediados a pagar pequenas parcelas, só que a soma de pequenas parcelas resulta numa grande dívida. Aqui nós temos um núcleo de atendimento ao super endividado. São quase 1.000 protocolos por semana de pessoas que, de alguma maneira, ou foram vítimas de algum acidente da vida, o desemprego, a queda da renda, ou até aquelas que perderam o seu descontrole. Então, saber da necessidade e enxergar se cabe no bolso. E olha só, na última Black Friday houve um aumento de 73% nas reclamações, principalmente em relação à entrega dos produtos e na diferença dos preços que apareciam nas ofertas e aqueles valores na hora de pagar efetivamente. Quais são os alertas que você faz para as pessoas que agora vão usar o 13º para comprar presentes? Ótimo, bastante prudência, conhecer a marca com que você está se relacionando, pesquisar nos sites as suas reputações, consultar o PROCON se aquela empresa não está na lista, evite sites, são empresas que dão bastante problema, ter a certeza de que fará uma compra segura por conhecer a empresa. E depois, muito atento ao pagamento, os boletos bancários, as fraudes, o consumidor precisa estar atento se aquela cobrança é da empresa que ele comprou, se o valor está correto e se os dados também fazem jus àquilo que ele acabou de adquirir. Há uma grande pressa, uma grande ansiedade e pouca atenção, muitas vezes, do consumidor. A atenção é fundamental. É isso aí. Mais uma vez, sua participação é extremamente importante. Afinal, o PROCON goza de grande credibilidade junto ao consumidor. Nós acabamos de conversar com o especialista em direito do consumidor, Rodrigo Tritapep, que é diretor de atendimento do PROCON. Rodrigo, muito obrigado pela participação. Boa noite, Kleber. Sempre à disposição da RIT TV. Grande abraço. E olha só, a gente muda de assunto agora para falar que o presidente Lula afirmou hoje que para haver a desoneração na folha de pagamento das empresas é preciso ter também uma contrapartida para os trabalhadores. A declaração foi feita durante a viagem do presidente ao Oriente Médio. Lula conversou com os jornalistas antes de deixar a Arábia Saudita e seguir para o Catar. Vetou integralmente na semana passada o projeto de lei que pretendia estender até 2027 a desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia e reduzir a contribuição para a Previdência Social paga por pequenos municípios. A política beneficia principalmente o setor de serviços. Até 2011, a contribuição correspondia a 20% da folha de pagamento. Esse cálculo voltará a ser aplicado em janeiro. A gente não pode apenas fazer desoneração sem dar a contrapartida aos trabalhadores. Os trabalhadores não precisam ganhar alguma coisa nessa história. Ou seja, a empresa deixa de contribuir sobre a folha e o trabalhador ganha o quê? O que é importante é que essas coisas aconteçam e o Haddad vai apresentar alternativas na medida em que a gente também tem uma relação entre empresários e trabalhadores que ao reduzir a jornada para favorecer, ao reduzir a desoneração da empresa para você melhorar a renda da empresa, é importante você garantir emprego para os trabalhadores. E a lei não diz absolutamente nada. O presidente disse ainda que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, vai apresentar alternativas à desoneração. Na última sexta-feira, Haddad fez um pronunciamento alegando que pretende apresentar um conjunto de medidas para equacionar a situação dos setores beneficiados com a desoneração. Entre os 17 setores estão os ramos da confecção e vestuário, calçados, construção civil, call center e comunicação.
E o Senado Federal aprovou hoje o projeto de lei que taxa os investimentos feitos no exterior, as chamadas offshores, e também os fundos exclusivos, conhecidos como fundos dos super ricos. O texto segue agora para a sanção presidencial. A tributação será feita com alíquota de 15%. E a medida é considerada essencial pelo Ministério da Fazenda. A previsão é de arrecadar cerca de 20 bilhões de reais em 2024. E com esse montante, zerar o déficit nas contas públicas. Eu mudo de assunto agora para falar que a chuva voltou a castigar Santa Catarina. Desta vez, a região da Grande Florianópolis foi a mais afetada. Rios transbordaram e ruas ficaram alagadas. De acordo com a Defesa Civil de Santa Catarina, além das áreas da capital, o Baixo e Médio Vale do Itajaí, Litoral Sul e Planalto Sul também sofreram com o volume das chuvas, que já passa dos 448 milímetros, mais que o triplo da média histórica de 129 milímetros. Nesta quarta-feira, a Universidade Federal do Estado, a UFSC, com sede em Florianópolis, suspendeu as aulas, assim como várias outras entidades. A Prefeitura da capital decretou situação de emergência. E ainda a Defesa Civil analisa a possibilidade de um tornado ter atingido a cidade de Rio das Antas. Se confirmado, este será o 6º tornado registrado no mês de novembro no estado. A Defesa Civil Estadual e o governador Jorginho Melo se reuniram na tarde desta quarta-feira a fim de traçar métodos para poder ajudar as cidades atingidas pelos fenômenos dos últimos 2 meses. Infelizmente, mais um caso de violência é registrado no Rio de Janeiro. Desta vez, a vítima foi um militar de Alagoas que estava morando na zona oeste da cidade. Direto do Rio, o repórter Anderson Nascimento traz mais detalhes. É isso mesmo, Kleber. Um agente da Força Nacional foi baleado e morto na porta de casa. Edmar Felipe Alves dos Santos, de 36 anos, foi baleado no portão de casa no bairro Vila Valqueire, na zona oeste do Rio. O militar foi ao portão armado após escutar uma discussão seguida de disparos em uma residência vizinha. O suspeito que disparou contra Edmar estava fugindo de uma cena de crime depois de ter baleado a ex-companheira. Edmar era soldado da Polícia Militar de Alagoas desde 2020 e morava temporariamente em um alojamento com outros militares. O policial foi baleado no tórax e na cabeça. Ele chegou a ser socorrido pelos colegas com quem dividia o alojamento, mas não resistiu aos ferimentos. Lamentável essa situação, não? Saiu de casa para tentar acudir o que estava acontecendo e acabou se tornando mais uma vítima. É com você, Kleber. E veja a seguir, Israel e Hamas negociam um novo acordo de cessar-fogo na faixa de Gaza. E você vai ver também as notícias da rodada desta noite do Brasileirão. Favoritos ao título estarão em campo. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 47, quase 48 minutos pelo horário de Brasília. E o chanceler brasileiro Mauro Vieira participou hoje de uma reunião do Conselho de Segurança da ONU para tratar da crise no Oriente Médio. Nesta quarta-feira é celebrado o Dia Internacional de Solidariedade ao povo palestino. E em seu discurso, Mauro Vieira reclamou da falta de união na comunidade internacional em relação ao assunto e afirmou que o governo brasileiro é a favor da criação de um Estado palestino. É a segunda ampliação do acordo que começou na última sexta-feira e foi prolongado por mais 2 dias na terça. Além de interromper os bombardeios, a negociação também garantiu a libertação de 60 mulheres e crianças israelenses, que estavam entre os 240 reféns do grupo terrorista. Por outro lado, 80 presos palestinos também foram libertados. E em acordos paralelos, outras 21 pessoas, principalmente trabalhadores agrícolas tailandeses, também foram libertadas pelo Hamas. Ao longo da quarta-feira, o grupo já se mostrava disposto a prolongar a trégua por mais 4 dias e libertar outros reféns.
Mas o comando do exército israelense era contrário à proposta. Os militares afirmaram que estavam preparados para retomar os ataques ao inimigo e que usaram o período de trégua para reforçar a preparação para os combates. E olha só, após 2 anos de queda devido aos impactos da pandemia de Covid-19, a expectativa de vida do brasileiro voltou a crescer. A informação foi divulgada hoje pelo IBGE. Segundo o IBGE, a longevidade aumentou de 2 anos e 6 meses, de 72 anos e 8 meses, para 75 anos e 5 meses entre 2021 e 2022. De acordo com o estudo, espera-se que um recém-nascido no ano de 2022 viva em média 75 anos e 5 meses, caso este vivencie os níveis de mortalidade ao longo de sua vida semelhantes aos que a população apresentou em 2022 em cada idade. O aumento da expectativa de vida, no entanto, ainda não reverte a redução de 3 anos e 4 meses, estimada nos 2 primeiros anos da crise sanitária, que causou mais de 700 mil mortes no Brasil desde 12 de março de 2020. Tal movimento interrompeu a sequência de aumento da esperança de vida ao nascer, apurada entre 2011 e 2019, período em que a estimativa de longevidade mostrada pela tábua de mortalidade saltou 2,3% de 74 anos e 5 meses para 76 anos e 2 meses. E a pedido do Jornal das 18h30, o sociólogo Rodrigo Galo fez uma análise desse aumento da expectativa de vida do brasileiro. Acompanhe. É inegável que quando a gente pensa na pandemia do Covid-19 e nesse tema de saúde, a gente precisa fazer uma reflexão sobre o que é cooperação internacional na área de saúde. Então, a despeito de todos os problemas que nós tivemos naquele período, é inegável que, sob a coordenação da Organização Mundial de Saúde, nós tivemos um debate sobre política pública global de saúde envolvendo diversas nações, que levaram, por exemplo, ao desenvolvimento de vacinas. Quando a gente desenvolve, via cooperação tecnológica, vacina para coronavírus, isso ajuda a desenvolver uma série de outras técnicas farmacêuticas e científicas que levam à reflexão sobre outros problemas de saúde. Então, me parece que quando a gente pensa na crise do coronavírus, obviamente a gente tem que fazer as ponderações dos problemas, daquilo que deu errado, de todo o prejuízo humano que nós tivemos, mas é inegável que também foi um período em que, se nós soubermos aproveitar, a cooperação criada em torno da necessidade de busca por vacinas também leva ao desenvolvimento de novos remédios, de novas técnicas, de novas questões que vão melhorar a qualidade de vida das pessoas no médio e no longo prazo. Chegou a hora da gente falar de esportes aqui no Jornal das 18h30. E quem traz as informações é sempre ele, Leonardo Félix. Boa noite, Léo. E ontem teve jogo do Brasileirão, que, aliás, movimentou a parte de baixo da tabela, não é mesmo, Léo? Boa noite, Kleber. Boa noite a todos que acompanham o Jornal das 18h30. É isso mesmo. No confronto direto entre Vasco e Corinthians, se deu bem o Timão, que deu uma respirada na fuga do Z4 com a vitória de virada por 4-2. E o Alvinegro chegou aos 47 pontos e agora é o 11º. Já o Cruz Maltino pode voltar ainda hoje para a zona da degola. Ele estacionou nos 42 pontos, em 16º, e pode ser ultrapassado pelo Bahia, que enfrenta daqui a pouquinho, às 8 da noite, o São Paulo, lá na Fonte Nova. E, Léo, mas e a briga pelo título também promete muitas emoções dessa quarta-feira, não é mesmo? Kleber, o principal jogo da 36ª rodada é duelo no Maracanã, às 9h30 da noite, entre o vice-líder Flamengo e o 4º colocado Atlético Mineiro. Se vencer, o rubro-negro pode assumir a liderança, dependendo, claro, de um improvável tropeço do Palmeiras contra o lanterna e já rebaixado a América Mineiro. Em caso de vitória do Galo, o Alvinegro vai igualar os 63 pontos do Mengão, mas vai ultrapassar a equipe carioca pelo saldo de gols. Léo, e quem ainda depende só das suas forças para ser campeão é o Palmeiras, né? Que tem um jogo mais tranquilo. Exatamente, Kleber. Pelo menos é o que a gente está esperando, né? O Verdão atropelar o Coelho também às 9h30 no Allianz Parque.
Com os desfalques do capitão Gustavo Gomes e do Rafael Veiga, o Alviverde quer a vitória para se manter na ponta da tabela, faltando apenas mais 2 jogos para levantar a taça. E também lembrando que nesse mesmo horário, 9h30, quem também entra em campo é o terceiro colocado, Botafogo, fora de casa contra o rebaixado Curitiba. Kleber, a gente fica por aqui, volta na sexta-feira com mais informações dos esportes aqui no Jornal das 18h30. Muito obrigado, Léo, e não vai faltar emoção nessa rodada. Bom, é isso aí, o Jornal das 18h30 fica por aqui. Você acompanha agora outras notícias no Jornal das 22h e eu convido você a continuar ligado em nossa programação. Até amanhã.